Olá! A Conferência ISM 2025 foi um verdadeiro divisor de águas no tratamento do câncer de mama. Não estamos falando de pequenos ajustes, mas de estudos que estão literalmente reescrevendo as regras do jogo. E hoje vamos analisar 5 desses estudos que estão mudando a forma como essa doença é combatida. E olha, não são avanços pequenos não. A gente está falando de mudanças que afetam diretamente a prática clínica, que trazem novas estratégias e, o que é mais importante, muita esperança. Então, a grande pergunta é essa, né? O que esses novos dados significam na prática para os diferentes tipos de câncer de mama? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos começar pelo câncer HER2 positivo. A grande virada aqui não é só criar drogas mais fortes, mas sim usá-las de um jeito mais inteligente. O objetivo? Ter tratamentos mais eficazes e, ao mesmo tempo, menos agressivos para o corpo. Só para a gente contextualizar, esse subtipo é conhecido por ser bem agressivo. Essa proteína ER2 em excesso funciona basicamente como um acelerador para as células do câncer. Por isso, o foco sempre foi encontrar uma maneira de pisar no freio. E o que é impressionante aqui é que uma única droga, a T-DXd, está no centro de duas grandes revoluções. Os estudos da série Destiny estão mostrando o poder dela em dois momentos-chave, antes e depois da cirurgia. Vamos ver como. Bom, começando pelo cenário pós-cirúrgico. Para quem ainda tinha sinais da doença depois do tratamento inicial, o padrão era usar uma droga chamada TDM1. Mas aí veio o estudo Destiny Breast 05 e olha, mudou o jogo. Ele mostrou que a TDX é uma barreira muito, mas muito mais poderosa contra o retorno do câncer. E o ponto principal é este. É um novo padrão de tratamento que pode beneficiar milhares de pessoas. A TDX não só diminui o risco geral do câncer voltar, como também protege melhor o cérebro, que é um alvo comum de metástases. E tudo isso com um perfil de segurança que já é bem conhecido. Certo. Isso cobre o tratamento depois da cirurgia. Mas a oncologia moderna sempre se pergunta, por que esperar? E se for possível ser ainda mais eficaz antes mesmo da operação? E foi exatamente essa a pergunta que o Destiny Breast 11 respondeu. Ao usar a TDXd antes da cirurgia, os resultados foram, assim, impressionantes. A taxa de resposta patológica completa simplesmente disparou. Traduzindo isso, por um número muito maior de pacientes, o tumor foi completamente eliminado antes mesmo do bisturi entrar em ação. E o bônus? Menos danos ao coração. Agora vamos para o subtipo mais comum de câncer de mama, o RH positivo / R2 negativo. Por muito tempo, o grande desafio aqui era provar que as novas terapias-alvo poderiam de fato ajudar as pessoas a viverem mais tempo, e não só atrasar a doença. Esse tipo de câncer usa os próprios hormônios do corpo como combustível para crescer. Por décadas, o tratamento principal era cortar esse combustível. Recentemente, uma nova classe de drogas, os inibidores de CDK4/6, entrou em campo. Mas a pergunta de ouro continuava. Será que elas realmente aumentam a sobrevida? E a ESM 2025 finalmente trouxe a resposta que todo mundo esperava. Pela primeira vez na história, para este tipo de câncer, um estudo comprovou um ganho real de sobrevida global. É, sem dúvida, um marco histórico. E esse número, 16%, ilustra perfeitamente o avanço. O estudo Monarch mostrou que adicionar abemaciclib ao tratamento padrão reduziu o risco de morte em 16% ao longo de 6 anos. Isso não é só uma estatística, é a consolidação de um novo padrão de tratamento para pacientes de alto risco. E as boas notícias não param por aí. Outro estudo, o NATALEE, testou uma droga diferente da mesma família, o ribociclib. O resultado? Uma redução de quase 30% no risco do câncer voltar em 5 anos. E o mais importante, esse benefício continua mesmo depois que o tratamento acaba. Agora, vamos encarar o subtipo mais desafiador, o câncer de mama triplo negativo. A falta de alvos claros sempre foi o calcanhar de Aquiles dele, tornando o tratamento uma batalha bem difícil. Mas uma nova classe de drogas está mudando radicalmente esse cenário. O nome triplo negativo vem exatamente daí, da ausência daqueles receptores que servem como alvo nos outros tipos de câncer. Sem esses alvos, por muito tempo a única arma era a quimioterapia tradicional, que infelizmente tem resultados mais limitados. Mas isso está mudando, graças aos ADCs, os conjugados anticorpo-droga. A melhor forma de pensar neles é como bombas inteligentes. Um anticorpo funciona como um míssil teleguiado.
Ele busca um alvo específico na célula do câncer, se conecta a ela e só então entrega uma carga de quimioterapia superpotente lá dentro. O resultado? Máxima destruição do tumor com o mínimo de dano às células saudáveis ao redor é a precisão em ação. E na ESMO, 2 estudos mostraram o poder de fogo dessas novas armas. O Ascent 03 com sacituzumab govitecan reduziu o risco de progressão em 38%. Já o Tropion Breast 02 com o datopotamab deruxtecan foi ainda mais longe, 43% de redução. Ambos se tornam novos padrões de tratamento, abrindo portas especialmente para quem não pode receber imunoterapia. Então, quando a gente junta todas essas peças, que imagem do futuro do tratamento do câncer de mama começa a aparecer? A resposta é clara. Um futuro de medicina de precisão, muito mais inteligente e personalizada. E esse resumo aqui é perfeito. Para o RH positivo, a TDXD se torna um novo campeão, tanto antes quanto depois da cirurgia. Para o RH positivo barra EH2 negativo, que é o subtipo mais comum, finalmente temos a prova de que uma terapia-alvo aumenta a sobrevida. E para o triplo negativo, as bombas inteligentes chegam como um reforço poderoso e muito bem-vindo. E esta citação captura bem o espírito da conferência. A mensagem é clara. Não estamos apenas adicionando novas drogas ao arsenal. Estamos mudando a própria lógica do tratamento, entrando de vez na era da medicina de precisão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com um ritmo de avanços tão impressionante, será que estamos nos aproximando de um ponto de virada? Um futuro onde até os cânceres mais resistentes possam se tornar doenças crônicas que podem ser gerenciadas? A ESMO 2025 certamente nos deu fortes motivos para ter esperança.